A Rússia não está vencendo a guerra, mas quer que o mundo pense que está, e está recorrendo a medidas cada vez mais desesperadas para isso. Recentemente, o Kremlin simulou uma grande vitória, divulgando imagens forjadas e falsas alegações sobre tropas russas invadindo uma área estratégica da Ucrânia. Havia apenas um pequeno problema. A Ucrânia também tinha algumas imagens para compartilhar, e elas imediatamente expuseram as mentiras de Putin. Desmentiram as alegações do Kremlin e humilharam o exército russo, tudo de uma só vez. Essa história mostra o quão ridícula a Rússia está se tornando em suas tentativas de projetar poder e convencer seu próprio povo e o mundo inteiro de que está no caminho da vitória. Tudo começou em 22 de outubro, quando Vladimir Saldo, chefe nomeado pela Rússia na região ocupada de Kherson, publicou imagens online. O vídeo, que tinha uma trilha sonora dramática, consistia em uma série de clipes, alguns filmados em terra, outros na água ou no ar. Mostravam tropas russas planejando táticas, atravessando água em barcos infláveis, participando de tiroteios e um soldado fincando uma bandeira entre escombros. Segundo Saldo, tudo ocorria na ilha Karentin, pequena ilha no rio Dnipro, ao sudoeste de Kherson. O governador regional fez afirmações grandiosas, retratando uma grande vitória russa na região. Ele afirmou que unidades de reconhecimento e paraquedistas russos cruzaram o rio, repeliram contra-ataques ucranianos e garantiram posição segura. Já estavam minando acessos e organizando logística para manter presença na ilha, provavelmente se preparando para avançar ao norte, rumo a Kherson. Vários blogueiros militares russos fizeram afirmações semelhantes online, celebrando os esforços dos operadores de drones russos da 31ª Brigada, tropas aerotransportadas russas, depois que eles supostamente estabeleceram superioridade aérea na região. Unidades de artilharia do 18º Exército de Armas Combinadas foram elogiadas após supostamente atingirem alvos ucranianos na ilha e pontes próximas. Um blogueiro militar também afirmou que sabotadores russos já estavam se preparando para caçar as forças ucranianas restantes na parte nordeste da ilha. Enquanto isso, agências de notícias estatais da Rússia, como a TASS, começaram a compartilhar seus próprios relatos sobre a mais recente suposta vitória do país. A TASS informou que as forças ucranianas foram surpreendidas por um ataque russo à ilha, e os russos rapidamente controlaram as principais instalações, incluindo até uma citação de um comandante de pelotão de reconhecimento. A missão foi difícil, cruzando a água sob risco de fogo inimigo e estabelecendo posição para avanços. Nosso reconhecimento em força revelou que o inimigo não esperava um ataque neste local específico. Nossas tropas responderam de forma rápida e eficaz. Desembarcamos e logo controlamos as principais instalações da ilha. Notícias também trouxeram declarações orgulhosas do governador Saldo. A ilha Karentin é controlada pelo grupo Dnieper russo, mas ainda há inimigos escondidos em prédios residenciais e industriais. Saldo afirmou que as forças russas identificavam e eliminavam tropas e alvos ucranianos em toda a ilha, antes de declarar que o comando militar avalia qual papel dará à ilha na libertação de Kherson, conforme a situação. Entre as imagens compartilhadas online e as declarações dos envolvidos, a história lembra cena de filme militar ou videogame. Forças russas avançam, eliminam inimigos e assumem controle rapidamente. E assim como em muitos filmes e jogos, tudo isso foi completamente inventado. Isso não aconteceu e a Ucrânia tem as provas para comprovar. Um dia após as declarações de Saldo e as imagens editadas, em 23 de outubro, uma brigada ucraniana desmentiu toda a história. A 34ª Brigada, separada de defesa costeira, divulgou um vídeo geolocalizado de suas tropas, marchando livremente e com segurança pela ilha, desmentindo totalmente as alegações do Kremlin de que a área estava sob controle russo ou ocorria tiroteio. Membros da brigada disseram que Kherson e arredores estão, em resumo, silenciosos, e compartilharam esta legenda junto com o vídeo deles nos canais de propaganda do Telegram dos ocupantes. Kherson foi capturada e a infantaria russa estaria na margem direita. Nas imagens reais do microdistrito da ilha e da vila de Sadova, há silêncio, paz e nenhum oponente. A 34ª Brigada, separada do Corpo de Fuzileiros Navais de Defesa Costeira, 30 mantém suas posições firmemente e controla continuamente a linha costeira do Dnieper.
Antonivka, Sadova e Kherson estão sob vigilância. Qualquer tentativa inimiga de se aproximar do rio é rapidamente impedida. O inimigo não consegue atravessar ou avançar na margem direita. Suas vitórias só existem na internet, não na realidade. 34ª Brigada mantém Kherson. A costa está sob nosso controle e vamos permanecer aqui. No mesmo dia, o porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, Vladislav Voloshin, publicou um vídeo gravado por ele na ilha Karentin. No vídeo, Voloshin canta, dança e refuta a versão russa dos fatos. As evidências ucranianas em vídeo são irrefutáveis. Fontes confiáveis analisaram os dados e concluíram: a Rússia inventou a história. Como afirma o Instituto para o Estudo da Guerra, ou Instituto para o Estudo da Guerra, o Kremlin está tentando retratar falsamente as forças russas. Após garantir uma cabeça de ponte na margem direita do Oblast de Kherson, a Rússia inicia nova guerra cognitiva contra a Ucrânia e seus aliados. As evidências mostram que as forças russas não criaram uma cabeça de ponte, nem começaram ofensiva na margem oeste do Oblast de Kherson. O Instituto também negou outras alegações de blogueiros militares russos, como a de que tropas russas expulsaram forças ucranianas de Sadova e realizaram sabotagem, perto de Antonivka, que fica a uma curta distância, a leste da cidade de Kherson. O Instituto para o Estudo da Guerra novamente afirmou que não há evidências que comprovem essas alegações. Depois de serem pegos em flagrante, inventando histórias sobre seus soldados, a mídia russa logo tentou encobrir seus rastros. A TASS, por exemplo, removeu uma matéria sobre as forças russas capturarem a ilha de Kherson. O Instituto para o Estudo da Guerra passou a investigar mais, analisando possíveis motivos para a Rússia se envolver em falsidades e fabricações. Para começar, é provável que a Rússia esteja conduzindo um esforço de guerra cognitiva para retratar operações limitadas de sabotagem e reconhecimento russas no distrito de Kherson, como o início de uma ofensiva russa dedicada para cruzar o rio Dnipro e recapturar a cidade e o Oblast de Kherson. O Kremlin provavelmente pretende convencer a União Europeia Ocidental, ou União Europeia e a Ucrânia, de que uma vitória russa é inevitável, para que a Ucrânia aceite as exigências russas de ceder território e os aliados deixem de apoiá-la. O Instituto para o Estudo da Guerra continua avaliando que esse esforço de guerra cognitiva da Rússia é incompatível com qualquer alegação de que a Rússia esteja disposta a fazer concessões territoriais no sul da Ucrânia. Há 3 grandes lições que podemos tirar disso. Primeiro, como já foi dito antes, é um claro sinal de desespero russo. Um país que vence uma guerra e conquista território deveria ter mais do que relatos de sucesso para compartilhar. Não é preciso inventar ou exagerar alegações sobre os movimentos das forças em terra. O simples fato de a Rússia precisar inventar essas histórias malucas e fabricadas só mostra a posição incrivelmente fraca em que ela se encontra hoje. Ninguém previu isso no início da guerra. Muitos analistas achavam que a Rússia encontraria desafios e resistência da Ucrânia. Ninguém esperava isso. Quase 4 anos depois, o Kremlin recorre a histórias absurdas para parecer mais forte e bem-sucedido do que é. Mentira e propaganda são armas favoritas de Vladimir Putin. No entanto, afirmar ter tomado uma pequena ilha e ainda perder tempo encenando um vídeo para tentar provar isso é um novo patamar de baixaria, até mesmo para ele. Isso nos leva à segunda grande lição que podemos aprender com isso. Como observa o Instituto para o Estudo da Guerra, o Kremlin está disposto a fazer o que for preciso para convencer países do mundo ocidental, como os Estados Unidos e as nações da União Europeia, de que está vencendo a guerra. Ele quer sustentar a narrativa de que sua máquina de guerra avança vitoriosa e conquista territórios valiosos diariamente. É apenas uma questão de tempo até que as linhas defensivas finais da Ucrânia desmoronem e a bandeira russa seja hasteada sobre Kiev. Na verdade, isso não é verdade, e há muitas evidências que comprovam. Em quase 4 anos, a Rússia conquistou território, mas suas tropas avançam lentamente em várias regiões. A maior parte dos territórios e cidades importantes, como Pokrovsk, em Donetsk, segue sob controle da Ucrânia. E as perdas totais da Rússia são catastróficas, com mais de 1 milhão de soldados mortos ou feridos, e números impressionantes de tanques, veículos blindados, aeronaves, navios, radares e sistemas de defesa aérea danificados ou completamente destruídos. Baseando-se nos dados atuais,
na inteligência de fontes abertas e na forma como a guerra tem se desenrolado até agora. Especialistas dizem que a Rússia levaria anos para controlar totalmente as 4 regiões. Ela pretendia tomar Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. E uma conquista total da Ucrânia levaria muitas outras décadas, ou potencialmente mais um século. Esses são os fatos que o Kremlin não quer ouvir nem que o mundo saiba. Ele não pode mudar a realidade, mas pode tentar escondê-la com meias-verdades criadas por sua imaginação, que é exatamente o que vimos acontecer aqui. Neste caso, a Ucrânia rapidamente refutou os relatos da Rússia com suas próprias evidências. Mas não será a última vez que o Kremlin tentará isso. E se a Rússia divulgar relatos falsos e alegações exageradas em quantidade suficiente, algumas delas podem acabar sendo aceitas como verdade. E isso tem o poder de influenciar opiniões e mudar a percepção das pessoas sobre o que está acontecendo na guerra. É por isso que é vital para a Ucrânia e seus aliados continuarem denunciando as mentiras da Rússia, desmentindo suas declarações falsas e refutando sua propaganda em todas as oportunidades. Porque não importa o que a Rússia diga ou afirme, a única coisa que realmente importa é a verdade. A verdade é que a Rússia está tão distante da vitória hoje quanto há 3 anos e meio. Ela não está fazendo avanços significativos, não rompe as linhas defensivas da Ucrânia, nem está em ascensão de forma alguma. Jack Kinney, general aposentado dos Estados Unidos da América, defendeu isso em artigo de opinião no New York Times em 24 de outubro, logo após nova propaganda do Kremlin. Segundo Kinney, presidente do Instituto para o Estudo da Guerra, mesmo após quase 4 anos de conflito na Ucrânia, a Rússia perde em todos os critérios importantes. As taxas de baixa são colossais, as condições econômicas estão piorando a cada dia e os ganhos territoriais são lentos e extremamente caros. Kinney escreve que o ditador russo Vladimir Putin diz que vencerá na Ucrânia e recusa acordos de paz. Isso não lhe dá controle total sobre o Donbass. Não acredite, a Rússia não está vencendo. A Rússia não conseguiu vencer um adversário mais fraco e pobre, apesar de quase 4 anos de campanha. Seu exército está com um desempenho muito abaixo do esperado, e as defesas da Ucrânia reduziram o ritmo de avanço da Rússia a passos literalmente lentos. A Rússia tomou 6% da Ucrânia este ano, perdendo 1.000 soldados por dia para isso. O chefe do Instituto para o Estudo da Guerra destaca que a Rússia não tomou nenhuma capital de oblast desde março de 2022. Que suas forças lutam por campos com crateras e cidades abandonadas, sofrendo perdas insustentáveis no caminho. Ele diz que a Rússia só consegue lutar agora, graças a poucos aliados restantes, como China, Coreia do Norte e Irã. Kinney, então, pede aos americanos que não caiam nas mentiras de Putin, antes de apresentar uma longa e poderosa lista de fatos e estatísticas que mostram o verdadeiro retrato desta guerra. Ele nota que os drones ucranianos fizeram a Rússia quase desistir do uso de tanques e veículos mecanizados nesta fase da guerra. Em vez disso, as tropas russas agora são mais comumente vistas marchando a pé em pequenos esquadrões de 3 a 5 soldados por vez, ou andando em veículos civis simples, como jipes e motocicletas. Como Kinney afirma, muitos soldados morrem em massa por pequenas áreas de território e sem blindagem de apoio. As tropas russas vão continuar sendo feridas ou mortas. Sem muita esperança de conquistar grandes áreas, eles devem avançar para centros logísticos e locais estratégicos. Kinney destaca que, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia conquistou só 1.420 km² ou 550 milhas quadradas, desde 1º de julho deste ano, o que equivale a cerca de 5 milhas quadradas por dia. Isso está muito abaixo do esperado para uma força do porte da Rússia, e qualquer exército mecanizado moderno, enfrentando uma força muito menor, deveria estar conquistando território em quantidades significativamente maiores. Como mencionado anteriormente, se a Rússia continuar a conquistar território tão lentamente, levará anos até que consiga capturar totalmente a região de Donbass, quanto mais outras partes da Ucrânia. O custo dos avanços da Rússia é impressionante. Como destaca Kinney, as forças russas tiveram em média cerca de 71 baixas por quilômetro quadrado, conquistado em maio de 2025, 70 baixas por quilômetro quadrado. Em junho de 2025, 75 baixas por quilômetro quadrado. Em julho de 2025 e 68 baixas por quilômetro quadrado em agosto.
Esses números são assustadores. Adjetivo adequado para a taxa de baixas do Kremlin. O fato de os comandantes continuarem enviando tropas à linha de fogo mostra o quanto desvalorizam a vida humana. A morte e os ferimentos são inevitáveis na guerra, é claro. Mas muitas forças militares ao menos tentam limitar a quantidade de baixas que sofrem. A Rússia, no entanto, parece não ter absolutamente nenhum respeito por aqueles que se alistam em seu exército. Cada soldado é tratado como pouco mais do que um pedaço de carne, descartado para a morte e logo trocado por outra alma infeliz. Kini continua destacando o fato de que o maior sucesso da Rússia em 2025 foi quando ela reconquistou seu próprio território, a região de Kursk, que havia sido parcialmente tomada pelas forças ucranianas. Em 2024, a Rússia precisou de ajuda externa e chamou 10.000 soldados norte-coreanos para expulsar invasores ucranianos. Kini considera essa ação uma vergonha para a Rússia. Por fim, o ex-general 4 estrelas aborda o maior problema atual da Rússia: o colapso econômico. Kini aponta que o Kremlin pode ter dificuldade para recrutar tropas suficientes para suprir suas grandes perdas. Até agora, Putin conseguiu sustentar essa guerra graças ao recrutamento em larga escala com incentivos financeiros. Há indícios de desgaste no sistema. Vazou? Documentos do governo russo mostram que o país teve, em média, 35.000 baixas mensais de janeiro a setembro de 2025. Mesmo assim, está cortando bônus únicos para novos recrutas militares. A Rússia pode ter que mobilizar reservistas compulsoriamente, o que é impopular, e pode aumentar a dissidência interna e ameaçar Putin. É certamente possível que a mobilização esteja na mente de Putin. A Rússia anunciou uma emenda à lei do alistamento que permite convocar cerca de 2 milhões de reservistas para proteger a infraestrutura do país de ataques ucranianos. Alguns analistas, incluindo os do Instituto para o Estudo da Guerra, acreditam que isso pode ser o primeiro passo de um plano maior para mobilizar centenas de milhares, se não milhões, de soldados adicionais da ativa para enviar à Ucrânia. Como a Rússia enfrenta sérias dificuldades econômicas, a mobilização pode ser a única opção, pois o país terá problemas para conseguir recursos e seguir pagando bônus, salários e indenizações às famílias dos mortos na linha de frente. Segundo Kini, a liquidez do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia caiu para cerca de 50 bilhões de dólares em outubro de 2025, redução de mais de 55% ante os 113 bilhões anteriores à guerra. O país agora também enfrenta uma inflação extremamente alta e taxas de juros disparando, juntamente com efeitos cada vez mais dramáticos de uma crise de combustível potencialmente fatal, com a escassez de gasolina estimada entre 13% e 20% da demanda, devido aos ataques eficazes de drones ucranianos a refinarias e infraestruturas de combustíveis em várias regiões da Rússia e territórios ocupados. O fato de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter imposto recentemente sanções mais severas às empresas petrolíferas russas só piorou a situação para Putin e seus aliados do Kremlin. Isso pode explicar por que a Rússia recorre a táticas drásticas e absurdas, falsificando vitórias para fingir à população e ao mundo que está tudo bem e que ainda está a caminho de algum tipo de vitória gloriosa. Segundo Kim, o Kremlin busca espalhar suas mentiras online globalmente. Ele usa bots e perfis pagos para espalhar narrativa falsa nas redes sociais. Eles exageram pequenos avanços no campo de batalha como grandes vitórias para manipular nossa percepção dos fatos. Mas o mundo está despertando. Até mesmo na Rússia, cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos, enxergando através das mentiras e percebendo que essa guerra foi o maior erro que o governo deles já cometeu. As táticas do Kremlin estão falhando, tanto no campo de batalha quanto fora dele. Não importa quantas mentiras eles criem e espalhem, nunca será o suficiente para encobrir ou anular a verdade sobre o que realmente está acontecendo nesta guerra. Você pode entender melhor a turbulência econômica que o Kremlin enfrenta hoje neste vídeo, que explora como as sanções ocidentais, os gastos irresponsáveis e outros fatores se somaram para criar uma tempestade perfeita de caos. Ou então, confira este vídeo para ver a prova de que a Ucrânia, e não a Rússia, é que está realmente em ascensão. E ao tentar recuperar cada quilômetro de terra que o Kremlin tentou roubar. Lembre-se de se inscrever no nosso canal também para mais análises em vídeo, aprofundadas e reportagens de última hora sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros conflitos importantes ao redor do mundo. E obrigado, como sempre, por assistir.